Apesar de ter mais de 2 metros de altura, pesar mais de 245 quilos e ser um dos nomes mais famosos de toda uma época, Andre the Giant tinha um bom relacionamento com a maioria de seus colegas, mas não com todos eles. Alguns poucos foram os que não agradaram ao gigante e acabaram entrando em seu livro negro. Quem são esses lutadores que Andre the Giant odiava e quais são as histórias por trás de todos eles? Vamos descobrir. André o Gigante não era apenas enorme, ele era gigantesco em todos os sentidos da palavra. Desde o momento em que pisou em um ringue de luta livre, ele não estava apenas competindo. Ele estava criando momentos sobre os quais os fãs falariam por décadas. Ele era o tipo raro de figura que podia esmagar seus oponentes em uma noite e fazer você rir e torcer em um cinema na noite seguinte. Simplificando, André era único. E no mundo louco da luta livre, isso é dizer alguma coisa. Mas apesar de sua imagem calorosa e do charme de Hollywood, Andre the Giant não era só abraços e apertos de mão nos bastidores. Assim como qualquer outro ícone da luta livre, André tinha seus limites, e se alguém o irritava, ele não guardava segredo. Mesmo com o declínio de sua saúde nos anos que antecederam sua morte em 1993, ele ainda guardava sérios ressentimentos. E não estamos falando de novatos aleatórios. Alguns dos maiores nomes da história da luta livre se viram do lado errado do temperamento imponente de André. Seja por problemas de atitude, descuido no ringue ou simplesmente por mau humor, não se tratava de uma briga sem importância. Eram situações do tipo, não fique ao lado de André no vestiário. Um nome que realmente se destacou? Bad News Brown. Quando se tratava de intimidar lutadores, Bad News Brown não era só conversa. Ele era de verdade. Antes de se tornar um lutador, o homem por trás da persona, Alan Code, já havia construído uma reputação de durão de verdade. Ele foi medalhista de bronze em judô nas Olimpíadas de Montreal em 1976. Então, sim, ele não era alguém com quem você quisesse brigar. E no mundo da WWF, no final dos anos 80, Brown se destacava ainda mais com sua característica única. Um lobo solitário que odiava todo mundo, até mesmo os outros vilões. Essa atitude mal-humorada e sem noção não era apenas um personagem, era quem ele era. E Andre the Giant descobriu isso em primeira mão. Durante uma turnê no exterior com lutadores como Hulk Hogan e Dusty Rhodes, Brown alegou ter ouvido André dizer algo incrivelmente ofensivo, especificamente usar a N-word durante uma conversa no ônibus da turnê. Brown não era de deixar as coisas passarem, mesmo que as palavras viessem de um gigante de 245 quilos. Ele foi até André, disse-lhe diretamente que não falasse daquele jeito e deixou claro que não tinha medo dele. Essa é uma atitude ousada, considerando que André provavelmente poderia pegar um carro se quisesse. André não respondeu imediatamente, mas no dia seguinte rebateu com um não tão amigável "vá se foder". Brown, não se dando por vencido, confrontou-o novamente, deixando claro que não era do tipo que se deixava levar pelo desrespeito, gigante ou não. Essa tensão permaneceu por anos, e embora eles não tenham se desentendido, não era segredo que as coisas estavam frias entre os dois. Por fim, pouco antes da morte de André em 1993, os dois conseguiram fazer as pazes. Brown disse que André pediu desculpas e, embora nunca tenham se tornado amigos, o rancor de longa data finalmente esfriou. Ainda assim, é um lembrete de que até mesmo os maiores homens da luta livre tiveram seus momentos de ser colocados em xeque e que, quando Bad News Brown o enfrentava, você o ouvia. Mas nem toda briga que André teve foi por causa de dureza. Às vezes, foi por puro caos. No mundo do wrestling profissional, a família Hart é praticamente da realeza. O legado de Stu Hart, o Dungeon, a excelência de execução de Bret, tudo isso é lendário. Toda família de lutadores de wrestling tem aquele coringa, e no caso dos Harts, esse coringa era Smith. Smith Hart, o irmão mais velho, tinha uma certa reputação de ser imprevisível, um pouco imprudente e não exatamente o cara que você chamaria se quisesse ter um dia calmo e sem dramas. E, infelizmente para Andre the Giant, ele acabou no banco do passageiro durante um dos momentos mais caóticos de Smith. Agora, André e Bret Hart, esses dois se davam muito bem. Respeito mútuo, boas vibrações, sem problemas.
Mas quando André cruzou o caminho de Smith, digamos que o relacionamento deles derrapou mais rápido do que a direção de Smith. Literalmente. Tudo aconteceu em Calgary, durante os dias da Stampede Wrestling. André precisava pegar um voo para Montana, e o tempo não estava do lado deles. O avião decolaria em menos de 30 minutos, e a viagem até o aeroporto, uns bons 40 minutos no mínimo. Por alguma razão, Smith Hart jurou que conseguiria levá-los a tempo. Então, André, Brett e Smith entraram no carro, e foi aí que a loucura começou. Smith estava voando no trânsito da cidade, a velocidades superiores a 160 km por hora, desviando dos carros como se eles estivessem parados. Isso não era apenas excesso de velocidade, era insanidade total. E sentado no banco de trás, havia um gigante de 245 quilos que provavelmente teve de se curvar para caber dentro do carro, segurando tudo o que podia enquanto Smith jogava Grand Theft Auto na vida real. De alguma forma, eles conseguiram chegar ao aeroporto, mas não sem chamar a atenção da polícia local. O carro foi parado, e Brett teve que convencer o policial a deixar Smith em paz. Milagrosamente, ninguém se machucou, mas André estava furioso, não apenas com Smith, mas também com Stu Hart, por ter confiado ao seu filho mais imprudente a tarefa de transportar uma lenda viva na hora do rush em velocidade de cruzeiro. André não esqueceu aquela viagem aterrorizante tão cedo. As coisas ficaram frias entre ele e a família Hart por um tempo, especialmente com Smith. Demorou anos para que Brett resolvesse as coisas, e somente quando os dois homens já estavam no auge de suas carreiras na WWF, é que André finalmente o perdoou. Por mais louco que isso tenha sido, esse não é o motivo mais louco pelo qual André odiou outro lutador. De todas as razões que um lutador poderia ter para odiar outro, drama nos bastidores, viagens de ego no ringue, ou apenas o bom e velho ciúme, a briga de André the Giant com Randy Savage pode ser uma das mais estranhas e mais escorregadias. O problema? Óleo de bebê. Sim, óleo de bebê. Enquanto a maioria dos caras estava se preocupando em conquistar o público ou em fazer a promoção perfeita, André estava ficando genuinamente irritado com o fato de Savage continuar aparecendo no ringue untado, como se estivesse indo para uma competição de fisiculturismo. Agora, o óleo de bebê não era apenas um estilo para o Macho Man. Era parte de sua personalidade. Os óculos escuros, a voz rouca, o equipamento de neon e os bíceps brilhantes e lubrificados. Essa era toda a vibração de Randy. Mas para André, que já tinha que lutar com caras com metade do seu tamanho e carregar grande parte da carga de trabalho, tentar agarrar alguém que parecia uma barra de sabão não era exatamente a sua ideia de diversão. André gemia quando Randy entrava coberto de óleo. Todos, inclusive Lani, tentaram convencer Macho a pegar leve com o material escorregadio, especialmente quando ele estava escalado para lutar com André. Mas Randy não cedeu. Sua posição exata? O gimmick de André é ser um gigante. O meu é óleo de bebê. Mas é aqui que as coisas ficam mais profundas. O problema de André com o óleo de bebê não era apenas uma reclamação mesquinha de vestiário. Devido ao tamanho de André, algo tão simples como tomar banho em quartos de hotel era uma verdadeira dificuldade. A maioria dos chuveiros simplesmente não foi construída para suportar alguém do seu tamanho. Então, quando ele voltava de uma partida, encharcado com o óleo de bebê de Randy, limpar-se não era apenas irritante, era um grande incômodo. No final das contas, André e Savage conseguiram coexistir, mas o relacionamento entre eles nunca foi caloroso e agradável. André não odiava Randy como pessoa, necessariamente, mas aquela teimosia e o suprimento interminável de óleo de bebê definitivamente mantinham as coisas geladas. Randy Savage pode ter sido um pouco irritante para André, mas os Fabulous Freebirds, ele não os suportava. André não gostava tanto deles que praticamente fez com que fossem demitidos. Ok, talvez não oficialmente, mas ele teve uma forte influência para garantir que eles caíssem na estrada. Os Fabulous Freebirds eram a versão do wrestling de uma banda de rock do sul, selvagens, imprevisíveis e constantemente vivendo no limite. Com suas entradas chamativas, estilo de vida festivo e a criação da agora famosa regra dos Freebirds, Michael Hayes, Terry Gordy e Buddy Roberts
eram lendas absolutas nos territórios. Mas quando chegaram à Grande Liga, na WWF, digamos que o trem da festa deles bateu em um grande obstáculo. Esse obstáculo, ninguém menos que André the Giant. Ora, André não era exatamente um santo quando se tratava de bebida. O homem podia beber barris de bebida e ainda andar direito. Mas há uma diferença entre ser capaz de lidar com a bebida e aparecer no trabalho parecendo que estava se preparando para o Woodstock. E foi exatamente isso que os Freebirds fizeram em um show em Ohio. Eles chegaram atrasados, bêbados como gambás, e André foi designado como o agente dos bastidores responsável pela luta. Mesmo com sua lendária tolerância, André não ficou impressionado. Na verdade, ele podia sentir o cheiro de álcool em Michael Hayes a 1 milha de distância e deixou bem claro que não estava entusiasmado. A luta daquela noite foi um desastre, com os Freebirds tropeçando como se estivessem lutando em câmera lenta. André, sendo o profissional que era, tentou manter as coisas sob controle nos bastidores, mas ver o desastre claramente não o agradou. Agora, a lenda urbana diz que André mandou pessoalmente demitir os Freebirds naquele momento, mas Michael Hayes esclareceu isso mais tarde. De acordo com ele, depois de perceber o quanto eles haviam feito besteira, ele foi direto a Vince McMahon e admitiu que eles não estavam em condições de estar ali. Vince, compreensivelmente, lhes mostrou a porta. Mesmo que André não os tenha demitido tecnicamente, não há dúvida de que sua desaprovação teve um papel importante no que se seguiu. Quando André the Giant, um homem capaz de beber qualquer um por baixo da mesa, o xinga por estar bêbado demais para funcionar, é quando você sabe que passou dos limites. Os Freebirds eram lendas, sem dúvida, mas no mundo de André, ou você aparecia pronto, ou não aparecia. Em seguida, temos Big John Studd. Se você imaginou que o tamanho era o motivo pelo qual André odiava esse lutador, então você está certo. Quando se tratava de homens grandes na luta livre, André the Giant era a medida, literal e figurativamente. Então, naturalmente, quando outra figura enorme, como Big John Studd, apareceu na WWF, em meados da década de 1980, as coisas estavam fadadas a ficar um pouco apertadas. Não se tratava apenas de 2 caras enormes competindo por tempo de antena. Eram egos conflitantes envoltos em estruturas de 2,5 metros. E André, ele não estava exatamente entusiasmado em dividir os holofotes. É claro que, na tela, eles eram vistos como rivais amargos em uma disputa clássica entre gigantes, mas por trás das cortinas, a antipatia de André por Studd era muito mais profunda do que a história. Em primeiro lugar, Studd tinha a reputação de ser um pouco duro demais no ringue, que é o que os lutadores chamam de bater em alguém, o que significa que ele dava golpes duros que pareciam mais socos reais do que desempenho. Jim Duggan disse certa vez que Studd bateu em André com força suficiente para deixá-lo realmente machucado. Quando Studd tentou se desculpar, André respondeu com frieza: "Desculpa não significa nada para mim, mas não foram apenas as coisas físicas que desagradaram André, foram as palavras também." Jake, the Snake, Roberts, soltou uma bomba em seu podcast, revelando que Studd uma vez foi longe demais durante uma promoção. Em vez de manter as coisas dentro dos limites da brincadeira, Studd supostamente disse que André não era um gigante de verdade, mas uma aberração. Agora, para o espectador comum, isso pode ter soado apenas como um heel sendo um heel. Mas, para André, era algo profundamente pessoal. André sofria de acromegalia, uma doença rara que fez com que seu corpo crescesse descontroladamente e trouxe consigo uma vida inteira de problemas de saúde. Alguém pode zombar disso em rede nacional de televisão? Essa era uma linha vermelha. Daquele momento em diante, André não apenas não gostava de Studd, mas praticamente tinha a missão de agredi-lo toda vez que dividiam o ringue. Sempre que eram escalados juntos, André simplesmente descarregava nele, sem se conter. Nada de gimmick extravagantes, nada de teatralidade, apenas um lembrete muito real de que, se você se meter com o gigante, é melhor estar pronto para ser esmagado. Então, sim, quando as pessoas dizem que o André não gostava do Big John Studd, elas estão sendo brandas. Agora, vamos falar sobre a briga de André com The Ultimate Warrior. O Ultimate Warrior
era um dos superstars mais intensos e energéticos da luta livre, e também um dos poucos que conseguia fazer André the Giant revirar os olhos e gemer. Para um cara que corria para o ringue como se sua vida dependesse disso, cheirava energia como se fosse ar e dava cabeçadas em qualquer coisa que se movesse, Warrior não era exatamente o parceiro de dança mais delicado. E para uma lenda lenta e dolorida como André no final dos anos 80, trabalhar com Warrior era como tentar lutar com um trem de carga. Durante a primeira grande passagem de Warrior pela WWF, André já estava na fase de desgaste de sua carreira. Sua acromegalia e os anos de abuso no ringue haviam cobrado seu preço, e o Giant mal conseguia se mover como antes. Enquanto isso, Warrior era todo velocidade, força e membros agitados, e não tinha exatamente nenhum frio. André não se importava com Warrior. Em períodos curtos, um squash de 30 segundos, tudo bem. Faça seus golpes, deixe o público animado, pronto. Mas quando o Warrior tinha que desacelerar e fazer uma luta mais longa, não. Foi aí que as coisas ficaram complicadas. André, o general do ringue que ele era, tentava controlar o Warrior. Relaxe, ele lhe dizia, devagar. Mas Warrior só tinha uma velocidade, o caos. E ele também não era conhecido por ser brando. André, que não era exatamente um fã de ser golpeado repetidamente com clotheslines e ombreiras como um ariete, não gostou muito dos golpes duros. Então, o que André fez quando se cansou? Ele dava pequenas lições no meio da luta, como um tapa-surpresa ou um pé estrategicamente posicionado para lembrar a Warrior quem realmente estava no comando. E ao contrário de Warrior, André não precisava correr. Uma mão pesada poderia acabar com as coisas rapidamente. Apesar da química rochosa no ringue, os dois conseguiram passar por sua disputa sem que as coisas explodissem totalmente. Mas por trás da cortina, André não tinha vergonha de dizer o que sentia. O Ultimate Warrior pode ter sido um dos personagens mais explosivos da história da WWF, mas para André, ele era mais uma dor de cabeça, com excesso de cafeína e pintura facial. Continuando, o Iron Sheik pode ter se tornado um adorável louco do Twitter em seus últimos anos, disparando insultos ultrajantes contra todos, desde Hulk Hogan até políticos aleatórios. Mas naquela época, André o Gigante não se divertia, nem um pouco. Antes de o Sheik se tornar uma máquina de memes, ele tinha uma reputação nos bastidores que não era exatamente cativante. Barulhento, arrogante e agressivo demais com os caras que só estavam lá para fazer os outros parecerem bons. O Sheik irritou muita gente. E quando uma dessas pessoas era uma lenda imponente, com um temperamento curto para BS, pois é, isso não acabou bem. Em uma noite específica, o Sheik foi longe demais com sua conversa fiada, e André, que raramente perdia a calma em público, aparentemente se cansou da constante agressão. De acordo com Hogan, o gigante se irritou ali mesmo no ringue e decidiu que era hora de passar um recibo. Ele basicamente o levou para o ringue, o espancou e quase o matou. Mas não era apenas a boca grande que incomodava André. O Iron Sheik também tinha o hábito de farejar talentos de aprimoramento, também conhecidos como jobbers, durante as lutas. Esses eram lutadores de meio período que trabalhavam das 9 às 5 horas durante a semana e aceitavam os compromissos dos finais de semana para serem disputados pelas estrelas. Eles não estavam lá para levar um soco na boca de verdade. Mas o Sheik, ele parecia não ter entendido o memorando. André odiava a maneira como o Sheik tratava esses caras. Para André, esse era o maior sinal de desrespeito. O Giant não tinha paciência para valentões, especialmente aqueles que implicavam com os pequenos. Assim, embora os fãs pudessem ter se divertido com as entrevistas malucas do Sheik e com sua fama na internet, André só via um cara que falava demais, batia muito forte e não tinha a menor ideia de como demonstrar respeito, dentro ou fora do ringue. E quando você está em frente a André the Giant, essa é uma mistura perigosa. Basta perguntar a Bam Bam Bigelow, outro lutador que André não suportava de jeito nenhum. Claro, Bam Bam Bigelow pode ter tatuado chamas na cabeça, mas durante sua primeira temporada na WWF, no final dos anos 80, era seu ego que estava realmente em chamas. O Beast from the East chegou ao mundo de Vince McMahon com muito barulho, um peso de 160 quilos que podia se mover como um peso de cruzeiro, e ele sabia disso. Infelizmente, todos os outros sabiam que ele também sabia disso. Jovem, impetuoso,
e excessivamente confiante, Bigelow começou a incomodar os veteranos quase que instantaneamente. Ele se gabava de seu gordo salário, andava pelo vestiário como se fosse o rei e passava a impressão de alguém que se considerava intocável. Entra André the Giant, lenda do vestiário, arranha-céu ambulante e juiz não oficial da humildade nos bastidores. Bigelow estava falando demais, especialmente sobre o dinheiro que estava ganhando, e André não estava disposto a permitir que isso acontecesse, especialmente vindo de um novato. Então, em uma noite no Madison Square Garden, com os holofotes brilhando e os fãs rugindo, André colocou as mãos em Bam Bam e Bam Bam recebeu sua lição. André não apenas o ensinou, ele praticamente o destruiu. De acordo com Hart, o gigante francês praticamente derrotou a arrogância de Bigelow na frente de uma plateia lotada. Sem gimmick, sem política nos bastidores, apenas a boa e velha humilhação de um homem que já tinha visto de tudo e não tinha tempo para egos inflados. Para crédito de Bigelow, a surra funcionou. A arrogância desapareceu e ele voltou anos depois como um homem mudado. Quando Bam Bam voltou à WWF, em meados dos anos 90, sua atitude era muito diferente da de seu tempo de novato. Essa versão de Bigelow era profissional, polida e respeitada, tanto que ele foi escolhido a dedo para enfrentar a lenda da NFL Lawrence Taylor no evento principal da WrestleMania 11. É isso mesmo. O mesmo cara que foi esmagado por André acabou sendo a atração principal do maior show de luta livre do ano. Acontece que quando André the Giant te humilha, você continua humilhado. Para finalizar, temos Hulk Hogan. Esses dois acabaram fazendo história na luta livre juntos. Mas cara, o caminho até lá foi muito acidentado. No início dos anos 80, Hulk Hogan ainda não era o ícone do Real American. Ele era apenas um novato loiro com músculos do tamanho de bolas de boliche e um ego que crescia mais rápido do que sua base de fãs. Ele entrou no negócio da luta livre pensando que poderia ser o próximo grande sucesso, literalmente. O problema era que já havia uma grande coisa na cidade. Uma montanha de 7 metros e 40 centímetros chamada André the Giant. E André, ele não gostava de novatos chamativos que não respeitavam as regras não escritas do ringue. Portanto, desde o início, Hogan estava em seu lado ruim. Mais tarde, Hogan admitiu que, naqueles primeiros dias, ele simplesmente não entendia nada. Ele achava que a luta livre se resumia à força e ao espetáculo, sem perceber que havia todo um código de honra entre os caras nos bastidores. André percebeu o grande sorriso de Hogan e o impulso ainda maior e pensou: esse cara é um fanfarrão. Então, naturalmente, André tomava liberdades no ringue. Estamos falando de tapas duros, antebraços que batiam e o tipo de golpes no corpo que pareciam ter sido atingidos por um caminhão usando botas. Hogan levou uma surra de verdade, só para aprender uma lição de humildade. Passados alguns anos, Hogan agora é o cara da WWF. Ele está lotando arenas, rasgando camisas ao meio e sendo o principal evento de tudo o que vê. Mas, mesmo com todo esse sucesso, André ainda não estava totalmente convencido dele. Um dos principais motivos? A WrestleMania 3. Esse combate seria o maior momento da história da luta livre, mas Hogan estava tão nervoso com a possibilidade de André não concordar com a ideia que escreveu secretamente o combate, cada movimento. Depois, entregou as anotações a Vince McMahon para que ele as repassasse, sem dizer a André quem as escreveu. Por que o sigilo? Porque se André soubesse que Hogan tentou roteirizar a luta como um show da Broadway, ele provavelmente teria transformado aquele body slam em um Hulk smashing completo. Hogan até disse que haveria uma mancha de sangue vermelha e amarela no ringue se André descobrisse. Caramba! E não se esqueça de que André era da velha guarda. Ele acreditava em proteger o negócio. Hogan, por sua vez, só pensava em merchandising, pose e frases de efeito. Esse choque de filosofias fez com que sua dinâmica nos bastidores fosse tensa durante anos. Por fim, eles passaram a se respeitar mais, especialmente depois que aquele momento da WrestleMania selou o legado de ambos. Mas no início, André achava que Hogan era apenas mais um musculoso barulhento e exagerado que precisava ser rebaixado. E como André the Giant, estava mais do que feliz em fazer as honras. Então, aí está.
Por que Andre the Giant odiava certos lutadores da WWE? O que você acha dessa briga e de que lado você está? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários. E antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.